Coríntios capítulo 10, versículo 1. Diz assim o texto: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. É interessante que lá no deserto, todo dia caía o maná. Todo dia eles tinham pão. Todo dia eles tinham alimento. Mas aqui não está falando de um alimento natural, está falando de um alimento espiritual, porque disse assim, era um manjar espiritual. Eles também bebiam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Comiam e bebiam da mesma fonte. Era o pão que descia do céu. E lá em João capítulo 6 ele fala, né? Jesus começa a falar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nada semelhante ao que vossos pais comeram no deserto. Porque eles comeram aquele pão no deserto e morreram. Por que eles morreram? Porque eles não creram. Todo aquele que não crê morre espiritualmente. Todos eles, não quero que ignoreis que eles foram batizados na nuvem, foram batizados no mar. Todos comeram de um só manjar. Comeram do maná, beberam da mesma fonte espiritual, de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Se você ler Hebreus capítulo 4, vai falar por que eles não entraram no descanso de Deus, que eles não creram. Todo aquele que não crê não descansa. Se há uma aflição na nossa vida, se há um motivo de preocupação na nossa vida, é porque nós não cremos. Porque é fácil nós dizer que cremos, almaticamente falando, mas crer não faz parte da nossa alma. Crer é produto da palavra de Deus produzida no nosso espírito, palavra de Deus plantada no nosso espírito. Isso é o produto da fé. A fé não é produto de um sentimento, de uma emoção ou de uma vontade própria. Não. A fé é produto de uma palavra que você tem. E esse povo, eles foram participantes. Deus estava mostrando: eu vou mandar o maná para vocês, mas eles não creram. Eu vou tirar a água da rocha para vocês, mas eles não creram. Eles foram participantes do mesmo maná espiritual, do manjar espiritual, da mesma água. Receberam tudo que nós estamos recebendo. Entretanto, Deus não se agradou deles, por razão que eles ficaram prostrados no deserto. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ele está dizendo lá no versículo 10, eles foram todos batizados assim na nuvem, no mar, participaram do manjar espiritual, beberam de uma pedra espiritual que os seguia. Agora ele está dizendo aqui: o pão que partimos, porventura, não é a comunhão com o corpo de Cristo? Versículo 17 agora. Porque nós, embora muitos, somos unicamente o quê? Um pão, um corpo. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Que pão é esse? É o manjar espiritual, o pão vivo que desceu do céu. Cristo, que é o nosso alimento. Dito isso, irmãos, vamos lá para Mateus capítulo 12, que está falando de comida, está falando de descanso, está falando de bebida, está falando de nutrientes
espirituais. Agora aqui em Mateus capítulo 12, no versículo 1, diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Que dia era? Sábado. Eles entraram numa lavoura pronta e começaram a colher espigas e a comer, a participar daquilo que já estava maduro para eles colher. E os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Sábado, ele foi feito para você descansar, porque a palavra sábado, ela é descanso. Então, por que eles não poderiam entrar, colher e comer de tudo que estava pronto ali? Eles podiam, mas os fariseus, eles nunca enxergavam o espiritual, eles sempre enxergavam o natural. Eles sempre colocavam as regras antes da verdade. Sempre os fariseus faziam isso, e os religiosos hoje fazem. Eles interpõem a regra antes de você experimentar aquilo que realmente Deus tem para você. Quanto a Moisés, eles todos foram participantes, tanto da nuvem, quanto do fogo, quanto do mar. Participaram do mesmo manjar espiritual, o maná que desceu do céu, a pedra espiritual que os seguia, que era Cristo. E todos nós somos participantes de um único pão. Versículo 3: mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi? Olha só a intrepidez de Davi. Quando ele e seus companheiros tiveram fome, o que ele fez? Porque Davi não era sacerdote, Davi era rei. Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães da proposição, os quais também não era lícito, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. E aí Jesus tira a máscara de todo religioso aqui e diz assim: ou porventura vocês não leem na lei que aos sábados os sacerdotes entram no templo, violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo é um negócio sensacional. Eu, porém, vos digo: aqui está quem é maior que o templo. Eles não entraram no templo, no tabernáculo, não comeram os pães da proposição, que não era lícito. Jesus está dizendo assim: que importa isso? Que importa? Está aqui alguém que é maior que qualquer templo. Vai lá para Marcos, no capítulo 2, versículo 23, que é um texto sinótico, semelhante. Aconteceu que, atravessar Jesus no dia do sábado, as searas, os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Divertiam-nos os fariseus: vê porque fazem o que não é lícito nos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade, teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado, eu li tudo de novo para ler esse versículo, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Não obstante, irmãos, ele ter dito que é maior que o templo, ele disse que também era o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele é o próprio sábado. Jesus é o nosso descanso. O descanso foi estabelecido por causa nossa, não nós por causa do descanso. Porque o descanso é para você entrar nele e não ter uma... Quando você entra no sábado, você entra no descanso. Quando você entra naquele que é maior que o templo, você descansa. Porque quando você entra, irmãos,
naquilo que é maior que o templo, quando você entra no descanso, e você com a intrepidez, a mesma intrepidez que teve Davi, ele entrou e experimentou o pão. Agora, o povo de Israel recebeu a mesma coisa, mas eles ficaram prostrados porque eles não creram. Quem crê, entra na lavoura e colhe. Quem crê, colhe espigas, onde encontra espigas. O evangelho, irmãos, é uma lavoura cheia de espiga. Você está com fome, entra e come. Usufrui do que o evangelho é. Aqui ainda em Marcos, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Nós não podemos inverter. O sábado foi estabelecido para o homem, por causa do homem, para que ele entrasse no descanso. E sábado é um lugar em que você descansa das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Aí, que obra você está fazendo hoje? A única obra que você tem que fazer é crer. Quando você crê, tudo que está no sábado é seu. Tudo que está escondido no sábado você usufrui. Isso só acontece quando você crê. Quando você crê, diz Hebreus, você entra no sábado. Você entra no descanso. Como é que eu creio? Pela palavra que Deus planta dentro do meu espírito. Quando Deus diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa, e você crê nisso, o que acontece? Você não se preocupa mais com sua família, porque você está num lugar chamado feito, num lugar chamado descanso, num lugar chamado Cristo. Em Cristo, todas as coisas são possíveis. Em Cristo, todas as coisas acontecem. Em Cristo, tudo já está pronto. Em Cristo, tudo já está feito. Ele é o próprio sábado. Amém?